Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação, vamos acompanhar aqui toda a repercussão aí da vitória do Flamengo em cima do Cruzeiro, 2-0 Mengão lá no Mineirão. E que história é essa de Vindê Casagrande? Será que ele sentiu o dedo de Tite? Olha só a pergunta que fizeram para ele ao vivo. Link abaixo na descrição como crédito do pessoal do SBT. Mas antes do vídeo eu te peço mais uma vez, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. Vai analisar esse jogo aí do Flamengo e eu tô vendo, ó, do caminho do SBT que eu faço aqui, né? Os meus amigos rubro-negros, todo mundo com um sorrisão no rosto, feliz, com uma expectativa alta em relação ao trabalho do Tite. Inclusive, Vene Casagrande. Ô, Vene Casagrande, pra gente viralizar nas redes sociais de uma forma sexta-feira, você sentiu o dedo do Tite? Olha, no Flamengo, na atuação de ontem contra o Cruzeiro, eu senti o dedo do Tite. Sentiu pra gente viralizar. Em alguns movimentos. E eu vou explicar. Dedo com movimentos? Que estranho, lá ele. Ah, ele. Vocês estão... Pô, eu tentei fugir, mas não deu, Você cara. piorou. Ele gosta. Ai, minha barriga. Faz movimento com o dedo é o DJ Careca, cara. Mas vamos falar de Flamengo? Ah, tá bom, vai. É o seguinte, vamos lá. O Flamengo ontem fez uma boa partida, na minha concepção. Não considero que seja o Flamengo do Tite já, mas a gente pôde ver algumas movimentações, alguns movimentos do Tite durante o jogo, que já dá pra ver e notar que vai ter diferença em relação ao trabalho do antigo treinador, no caso São Paulo. Vou dar um exemplo. Na lateral esquerda, a gente pôde ver um Ayrton Lucas muito mais livre. É o Ayrton Lucas dos tempos de Vitor Pereira. Muito mais livre, indo muito mais ao ataque. No meio de campo, o Pulgar não jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante. E o que eu fiquei mais feliz, Fernanda Maia, foi o seguinte: o Flamengo não começou bem a partida. Tanto é que o Cruzeiro pressionou ali nos primeiros minutos. Mas o Tite, inteligente que é, bom treinador que é, ele fez mudanças táticas que melhorou o Flamengo e o Flamengo conseguiu a vitória nos minutos finais do primeiro tempo, fazendo 2 gols em cerca de 5 minutos. Assim, não esperava um espetáculo, o Flamengo não deu espetáculo, mas a gente já pôde ver e acompanhar que o Flamengo vai melhorar sim com o técnico Tite, porque de fato o Flamengo foi, como que eu posso dizer, foi melhor em campo? Foi melhor. Soube aproveitar a fragilidade do Cruzeiro? Soube aproveitar, mas eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar. Dito isso, o torcedor rubro-negro está muito iludido aí e quem sabe buscar o título. São 11 pontos de diferença, mas nada é impossível pro torcedor rubro-negro. Escolheu o garoto era maluco. Maluco. Não, brincadeiras Tá à com algum parte. problema. Brincadeiras à parte. Eu não acho vou que nem assim, te responder, já tá? pode, o torcedor do Flamengo ele pode ficar feliz porque de fato o treinador Tite ele já mostrou ao que veio. E a verdade é essa, o Flamengo melhorou bastante em relação ao antigo treinador. Deu espetáculo? Não deu espetáculo, mas é para o torcedor ficar confiante para o restante da temporada, já pensando em 2024. Passa no setor de enfermagem aqui do SBT. Não, título eu falei brincando, mas assim, de fato o Flamengo já melhorou bastante em relação ao sabe, Cruzeiro. né? O corte Lá tá no Twitter, feito. o povo é gosta. igual pra domingo. Ele gosta, olha lá a carinha O teu dele. corte também tá feito pra Não, domingo. eu acho que o torcedor, é. eu acho que o torcedor está iludido. Iludido num bom sentido, não pensando em título, mas iludido numa sensação que, de fato, o Flamengo vai melhorar em relação ao que era o treinador anterior. O que é muito Tite, né, que o pessoal chama de retranqueiro, que eu não acho, o que eu enxergo muito no Tite é uma efetividade com uma solidez defensiva. Inclusive o Fabrício Bruno, na minha opinião, foi um dos destaques aí da partida. Esse é o estilo do Tite. É um jogo de paciência, ô Pedrosa. Tá longe de ser retranqueiro, Fernando. É. Já falei aqui, quem acha que o Tite é retranqueiro não assiste futebol, não assiste como o Tite treina. Muito pelo contrário. Ontem ele ainda fez mudanças táticas extremamente importantes. Ele mudou pro 4-2-3-1, uma formação que o Flamengo não vinha jogando, e ele troca o Gerson de posição, e o Gerson, na minha opinião, ele acaba sendo o destaque da partida. Ele coloca o Gerson na direita, ele centraliza o Everton Ribeiro e deixa o Bruno Henrique lá na ponta esquerda para fazer o que ele sabe de melhor. Isso faz com que o Flamengo tenha uma contenção melhor, porque usa 2 volantes, o Thiago Maia e o Pulgar. Inclusive o Pulgar participa de um dos gols roubando a bola, e aí você libera o Wesley e libera o Ayrton Lucas. O Cruzeiro começou melhor a partida nos primeiros 20 minutos, depois o Flamengo se acertou e começou a fazer as triangulações, que inclusive deram aí a chegada do gol ao Flamengo na partida com o Pedro e também
no primeiro gol naquele momento ali. Então assim, eu acho que o Flamengo nessa nova era Tite se mostrou uma equipe muito mais organizada do que já era, inclusive na participação do Everton Ribeiro, do próprio Gerson, do Bruno Henrique. Então uma tentativa de recuperação do futebol do Pedro, que eu acho que jogou melhor do que nas últimas partidas que ele vinha atuando, conseguindo fazer o pivô, conseguindo girar. E o sorriso dele na sem hora dúvida do gol. alguma. Mais leve, né? Vocês sentiram Isso muda completamente o astral do jogador. E uma coisa que o Venê destacou muito bem, que é novamente o Ayrton Lucas pisando na área, tendo a liberdade que a gente sabe e a potência que ele tem. Aquilo ali é a inteligência dele. Quando ele ataca a área, mesmo numa jogada feita pelo Everton Ribeiro, pelo Gerson, ele fica inteligentemente para pegar a sobra. E na velocidade dele ele consegue pegar a sobra, o gol fica grande. Então assim, foi uma partida boa do Flamengo matou rápido o jogo no primeiro tempo e depois cozinhou. Mas eu acho que cozinhou de uma forma tranquila, de uma forma sólida, de uma forma onde conseguiu controlar a partida. E aí o resultado foi muito bem feito no Mineirão. Ô, Venê Casagrande, e o Gabigol? Como é muito difícil a gente criar uma expectativa em torno desse momento, em relação a esse momento do Tite, que vem, né, esse caminho que começa a ser trilhado, em uma partida só, mas você já consegue enxergar alguma coisa? Olha só, Fernando, eu vou ser bem sincero. Eu acho que até o Gabigol já enxergou isso. Ele já enxergou que ele será reserva com o técnico Tite, porque o próprio Tite disse isso, que ele não vê o Gabigol como um rival, entre aspas, na briga por posição com o Pedro. Ele vê o Gabigol movimentando dentro da área de maneira diferente. Ele acha que o Gabigol, por exemplo, vai brigar por vaga com o Bruno Henrique, por exemplo. Então, acho que, assim, antes de mais nada, o Gabigol precisa melhorar em muito a parte física. Porque ontem ele entrou e eu acho que o Gabigol entrou mal. Acho que, fisicamente falando, ele não está bem. A partir do momento que ele melhorar a parte física dele, aí, quem sabe, ele pode brigar por uma vaga no time titular. Mas hoje eu não consigo imaginar o Gabigol sendo titular por dois motivos. Primeiro, a fase ruim do Gabigol, fase péssima do Gabigol, fisicamente falando e taticamente também falando. E segundo, porque o próprio Tite já disse que ele não briga por uma vaga com o Pedro. Ele briga ali com uma vaga com o Bruno Henrique. Eu acho o Bruno Henrique hoje titular absoluto no time do Flamengo. Eu estou curioso também para ver o que pensa o Tite em relação ao Arrascaeta. Porque ontem o Arrascaeta ele foi reserva muito mais pela parte física. Com certeza. Mas será que o Tite enxerga o Arrascaeta brigando por vaga no time titular com o Everton Ribeiro? Ou ele pode ver o Everton Ribeiro e o Arrascaeta jogando junto? A gente vai ver isso contra o Vasco, que é o próximo jogo. Porque, teoricamente, o Arrascaeta vai estar mais pronto fisicamente falando. Então, eu estou curioso para ver o que o Tite pensa em relação a isso. Venê, o posicionamento do Arrascaeta, pensando no time que foi escalado ontem, é com o Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro jogou centralizado. Aí você pode pensar num Everton Ribeiro jogando do lado direito e quem sabe no recuo do Gerson para em determinadas partidas ele jogar no lugar do Thiago Maia. Mas aí como é que fica esse meio campo? Não, aí usa o Pulgar, o Gerson. Arrascaeta. Aí o Pulgar de primeiro. Eu não usaria o Gerson. Eu já mudaria, porque eu acho que o Gerson ele não consegue mais render tanto como volante. Mas aí o Pulgar de primeiro? É o Pulgar de primeiro. O Pulgar de primeiro, o Gerson. Isso eu estou dizendo numa formação pensando melhor tecnicamente, no melhor time que a gente pode dizer. Isso não quer dizer que vai ser o mais encaixado, mas vai ser o melhor time. Esse é o parecido com 19. Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro na direita, que ele faz isso muito bem. Sim. O Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Pedro lá na frente. Isso é uma possibilidade. Agora, quem é o reserva do Bruno Henrique? Pelo visto é o Everton Cebolinha. É o Cebolinha. É o Cebolinha como estava jogando ontem. O Gabigol entrou no lugar do Pedro pela circunstância da partida. De você precisar de um centroavante com a característica mais veloz, principalmente porque você estava controlando o jogo. Agora, se você for pensar no posicionamento do Everton Ribeiro ontem, é centralizado. Então quem sabe essa disputa aí também aconteça. Porque, repito, o Gerson jogou de meia direita e jogou muito bem. Tem um muito ponto bem. também que eu quero chamar a atenção, que eu acho que pouca gente prestou atenção nisso. Ontem o Davi Luiz se machucou. Inclusive o Davi Luiz estava até fazendo um bom jogo. Infelizmente teve um problema ali no tornozelo direito dele. E quem entrou no lugar do Davi Luiz foi o Pablo. Não foi o Rodrigo Caio. Onde eu quero chegar? Nem o Tite está enxergando o Rodrigo Caio como um jogador que possa ser utilizado de maneira imediata. Porque se ele quisesse muito usar o Rodrigo Caio está bem. Fisicamente falando, está treinando normalmente. Era só ele colocar o Rodrigo Caio, ele colocou o Pablo. Então, na concepção, pelo que eu estou vendo, ele enxerga o Pablo na frente do Rodrigo Caio. Então, de fato, assim, será que o Rodrigo Caio vai mesmo ficar para 2024? Porque muita gente levantou essa bola, com o Tite, o Rodrigo Caio vai ficar. A informação que eu tenho é que a diretoria não pretende ficar. Se o Tite pedir, de repente pode rolar um debate. Mas será que ele pediria? Eu acho que ele pode pedir, mas assim, vou ser bem sincero, é muito arriscado ele pedir e chamar essa responsabilidade para ele. Porque o Rodrigo Caio, assim, eu sou fãzaço.
Fanzaço, bem fisicamente, o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Inclusive estaria na Copa do Mundo, porque o Tite é apaixonado por ele. Mas vamos ser sinceros, Fernando. Inconstâncias clínicas, né? Ele não consegue mais aguentar uma maratona de jogos, que é o futebol brasileiro atualmente. Ele vai jogar 3, 4 jogos seguidos e vai parar por 5. Então, assim, eu acho arriscado. Daqui a Tá aí nação, é uma pena, né? Rodrigo Caio, um cara tão bom de bola, bom jogador, uma excelente pessoa, como todos falam em entrevista aí. Passar por esse momento é uma pena, realmente é uma pena. Galerinha, é o seguinte, o Flamengo jogou bem, gostei muito da partida do Flamengo, como eu já falei no outro vídeo aqui. Concordo com o amigo ali quando ele falou de Gabigol. Gabigol tem que se preparar mais fisicamente, tem que voltar a querer jogar bola também, sair de balada, esquecer o tal do Lil Gabi e focar mais no futebol. Senão ele vai ficar no bancozinho ali, comendo um bancozinho por muito tempo, viu? Que Pedro tá com vontade de jogo. Coloque nos comentários abaixo aí o que vocês acharam. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.